O Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul aprovou a liberação de cerca de 19 milhões de reais para projetos de recursos hídricos. O valor vai beneficiar várias cidades que fazem parte da bacia hidrográfica em projetos de saneamento básico, restauração florestal, controle de perdas de água, drenagem fluvial e educação ambiental. Para falar mais sobre isso, na entrevista do dia do Jornal da Rede, vamos conversar com a presidente do comitê, a Maria Eduarda San Martin, a quem nós estamos cumprimentando, agradecendo sim pelo carinho aí da sua presença aqui em nossos estúdios. Seja bem-vinda, Maria Eduarda San Martin. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes aqui da 99. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Então, estou muito contente para conversarmos um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas logo de manhã, agora no dia 9. Seja bem-vinda, viu? Não vou deixar para o final, não. Deixa eu abraçar, porque eu gosto muito dele, né? Então, na abertura, abraçar aí o seu pai, né? Meu querido Eduardo San Martin, que está lá em São Paulo, nos acompanhando nesse momento. Sim, sim. Há algum tempo eu não o vejo pessoalmente, né? Mas estou acompanhando sempre o seu trabalho. E uma das pessoas realmente mais competentes em matéria de visão, em matéria de administração. Eu acho que ele tinha que ter ficado em Pindamonhangaba. Foi desenvolver várias áreas aí do seu conhecimento lá em São Paulo, muito bem conceituado lá em São Paulo. E também no São Paulo Futebol Clube, onde ele é conselheiro lá no São Paulo Futebol Clube, apaixonado pelo time do São Paulo, mas nunca o esquecer, né, da sua capacidade e da amizade, uma pessoa muito parceira, muito amiga. Um abraço para você, viu? O Eduardinho, como eu o chamo, né? Fica aqui registrar para não deixar lá para o final do programa. Ótimo, viu? Excelente. Eu aproveito para falar que não só na área ambiental, me inspirei também no meu pai e como São Paulina também. Ah, é São Paulina. Sigo os passos aí, sem querer. Na vida foi me colocando nesse foi caminho. Por livre e aí, espontânea pressão. Nunca teve pressão. Acho que foi pelo exemplo mesmo e só me dei conta agora, mais velha, que foi pelo exemplo. Ah, é? Então, porque eu sou corintiano e o corintiano é pressão. É, pressão, não vai torcer para outro time, jeito. não, tem que ser corintiano, né? Mas eu tenho um filho, né, adorável, o Guilherme, que é São Paulino. Né? Então a pressão não foi aí não muito, funcionou. muito, Você não imagina o gênio do meu filho, como é que era. Que bom, resistente, tá no caminho né? certo. Ele é São Paulino, mas daqueles torcedores realmente ferrenhos do São Paulo, né? Bom, vamos bater um papo aqui com a Maria Eduarda San Martin. Maria Eduarda, quais os critérios que foram utilizados para a escolha dos projetos? Então, esses projetos, acho que antes de falar um pouquinho dos critérios, é importante falar que esse é um recurso, como já dito, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e que o comitê abre edital para que as prefeituras, a sociedade civil possam inscrever pleiteando recurso em diversas áreas. Então, quando o projeto é recebido, a Secretaria Executiva do Comitê ela já faz uma pré-análise se ele se enquadra nas categorias de recurso que tem para aquele edital. Então, vamos supor, aquele edital tem recurso para saneamento e educação ambiental, exemplo. Então, não adianta pleitear um recurso para projeto de drenagem. Então, essa é a primeira fase dessa análise criteriosa que é feita. Passando por essa primeira fase, aí ele é distribuído, esses projetos, para as câmaras técnicas. O nosso comitê tem 6 câmaras técnicas de assuntos variados, que a gente pode até explanar um pouquinho mais para frente. E aí cada câmara técnica faz essa análise, olha detalhadamente cada projeto, discute com os membros da câmara técnica e nós temos uma deliberação que tem vamos dizer, um checklist, assim, onde é possível dar pontuação. E aí, com essa pontuação, sai de cada câmara técnica aqueles projetos e ela vai para a câmara técnica que a gente chama que é a mais alta hierarquia, que é a de planejamento. Nessa Câmara Técnica de Planejamento, que também analisa alguns projetos, é feita a hierarquização final. Então, nós temos critérios, por exemplo, já que você fez essa pergunta bem específica.
se ela está em alguma bacia de prioridade, se ela está em algum manancial de abastecimento que é prioridade segundo o plano de bacias. Se ela tem ali, por exemplo, aquela prefeitura ou aquela instituição, ela tem um índice de aproveitamento do recurso que já foi enviado anteriormente. Então, tem uma série de itens, é a deliberação do comitê, e é uma deliberação que ela vai se ajustando com o tempo. Então, agora, nós como membros do comitê já estamos verificando a necessidade de fazer um novo ajuste nesses critérios. Perfeito. É um valor considerável, né? Como é que é o acompanhamento da realização desses projetos? Como é que é feito? Então, esse acompanhamento ele vem a princípio do agente técnico. O que é o agente técnico? Toda vez que tem um projeto, aprova-se no comitê e aí ele vai para o Estado aprovar, já que esse valor está vindo do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Perfeito. Dependendo do tema do projeto, vai para algum órgão do Estado. Então, eu vou dar um exemplo até de Pinda, que é a cidade que eu represento no comitê. Nós conseguimos recentemente ser aprovados um plano de erosão rural. E aí o Estado entendeu que o órgão do Estado que deveria fazer esse acompanhamento mais de perto era a CAT. Então foi designado um funcionário, um servidor da CAT para poder acompanhar esse projeto. Outro exemplo, quando nós tivemos o plano de macrodrenagem, que é um plano que agora está sendo feito para muitos municípios, inclusive aqui para Taubaté, é designado um agente técnico do DAE. E aí esse agente técnico, ele vai fazendo esse acompanhamento durante as etapas, ele vai verificando se foi aprovado um relatório pela prefeitura, daquele pagamento daquela parcela da empresa diante da licitação que foi feita. E aí ele vai acompanhando se isso está correto e vai permitindo, liberando o valor daquelas parcelas. Você falou sobre responsabilidade do Estado, né? O Rio Paraíba, ele cota 2, né, dos nossos estados, é São Paulo e Rio de Janeiro. Minas Gerais e também. Minas Gerais São também, três, ele passa por... São 3 estados. 3 estados. O padrão é o mesmo? Aqui, de trabalho, de acompanhamento, de aprovação, os estados estão unificados nesse projeto? Não são totalmente unificados. Então, tudo isso que eu estou falando aqui hoje, que é o que eu represento, né, na verdade, o colegiado que eu represento é o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, no trecho São Paulo. Cada estado tem também o seu comitê. E aí todos eles têm um comitê que é interestadual, vamos dizer assim, que interliga essas regiões, que é o CEIVAP. Divergem ou não? Na questão dos processos? Na questão da bacia hidrográfica? Porque quando a gente fala sobre essas bacias e fala sobre o interesse, né, a preservação, a conservação, a defesa... Mas vem o lado econômico também, sim, né? Porque sim. serve na economia, a partir da própria água, para atender aí a agricultura, a indústria e também toda a população dos estados. Humano, exatamente. É o consumo natural, né? Existe divergência dos estados ou unificado no pensamento? Na questão, vamos dizer, na teórica, assim, na parte do ideal, todos pensam da mesma forma. A água é um bem comum, os colegiados existem para poder escutar o interesse da sociedade em relação a esse bem. O que acontece em alguns estados, né, a diferença eu vou citar aqui no caso de São Paulo, nós somos um dos primeiros comitês que instituiu o uso de cobrança da água. E isso fez com que esse recurso, que hoje é o FEHIDRO, né, tem acumulado esse recurso, voltasse para a própria bacia. Então, tem alguns estados que já estão um pouco mais na frente, outros nem tanto. E a minha experiência maior é que com São Paulo. Nós temos aqui também a facilidade, aí você pode até ver numa outra entrevista, uma sugestão minha, o Marcelo Manara, que é secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, foi agora recém-eleito também presidente do CEIVAP, que é essa integração desses comitês, que é de toda... Daí sim, ele está trabalhando direto com o Comitê Integrado das Bacias do Rio Paraíba do Sul. Muito bem, super interessante. Nós vamos com o intervalo comercial da 99 FM e depois do intervalo tem a condição das estradas com Marcelo Pacífico. Eu continuo na rede social nesse momento conversando com Maria Eduarda San Martín. Maria Eduarda San Martín, que é presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba. Você falava sobre os comitês, né,
que aprovaram a liberação de cerca de 19 milhões de reais, recursos, né, que podem beneficiar, devem beneficiar várias cidades que são servidas pela bacia, né, do Rio Paraíba. Qual seria esse benefício, principalmente no seu entendimento, ou no trabalho que você realiza em Pindamonhangaba? Bem, o benefício, pensando agora como presidente da bacia, é que a gente tenha trabalhos que possa preservar tanto a quantidade da água como a qualidade. Não adianta a gente ter um sem não ter o outro, né? Alguns anos atrás, nós temos escutado com frequência, e, se eu não me engano, em 2012 foi uma crise hídrica bem mais grave, onde se falava muito da escassez da água. E isso veio à tona em pouco tempo. Se você for ver 40, 50 anos atrás, não existem muitos relatos de vai acabar a água. Ainda mais que o nosso país é um país com muita abundância de água. Há anos atrás houve uma crise, então, né? Se eu não me engano, foi 2012. 2012, que inclusive, uma crise... né, o Geraldo Alckmin, quando governador de São Paulo, ele era o governador da época, né, o trabalho aí de transpor essa água de outras bacias, de outros locais, para a capital e Grande São Paulo, por exemplo. Exatamente, isso né? aconteceu aqui com a nossa região, demorou para acontecer, mas se eu não me engano, até se alguém aí do comitê estiver me escutando, me ajude para ver se eu não estou cometendo nenhuma falha aqui na informação. Houve essa crise hídrica maior e aí foi a partir dela que se teve que pensar em soluções. E aí houve essa transposição. Então isso acontece já há algum tempo, existe aquele receio de sempre da população em Pindamonhangaba, que é a cidade que eu trabalho atualmente, que nasci ali, moro ali há muitos anos, nunca houve essa iminência. Nós captamos água diretamente do Rio Paraíba do Sul, que tem uma qualidade, assim, em alguns municípios até contestável, mas em Pinda a qualidade... Ela é 100% tratada em Pinda? Em Pinda é 99% coletado e 100% do que é coletado é tratado. Então, nossos índices são muito bons desde a década de 90. Começo dos anos 2000 já era assim. Então, nós estamos bem na frente de muitos municípios, que não é o caso da maioria da região. Mas, voltando um pouquinho, além da qualidade, a quantidade que o Rio Paraíba do Sul abastece Pinda nunca foi um problema para a escassez. Pode ter acontecido pontualmente alguns problemas da concessionária, de alguma falha, de ter estourado alguma adutora, que já aconteceu, mas isso não é um problema diferente de outras questões e outros municípios que acontecem bastante. E nem responsabilidade do município, da prefeitura, no caso, né, em si, da empresa que opera, né? É grande a perda de água nesses casos ou segue o mesmo padrão aí de outros municípios? O mesmo padrão. A gente acaba tirando uma média, há alguns anos já essa média está em torno dos 40% de perda de água, e isso é um valor muito significativo, né? Eu até escutei uma reportagem falando assim, imagina que você... Acho que foi o Renato que falou até, lá do carro, não foi? Ele falou assim que, imagina você produzir 100 carros. Sua empresa lá, você é uma grande fábrica, ela produz 100 carros. Você perde 40 nesse processo produtivo. Se fosse 1, 2, 3 já era muito. E você perder 40, e pode ser de falha, sim, do processo, né, de distribuição da concessionária. Tem muito vazamento, a gente sabe que tem muito vazamento, tem muita ligação ilegal, né? Pessoas captam água de forma irregular da rede também. Mas fico pensando, o carro você não perde, porque ele volta para a linha de montagem em peças, vai ser utilizado de novo. Sim. A água, ela volta naturalmente? Como é que é explicado isso? Na verdade, ela volta pelo ciclo hidrológico, ela pode voltar, né? Pelo próprio sistema de água vai infiltrar pelo solo, vai o lençol freático, né? ela vai circulando, sim, de alguma forma. Aí chove, aquilo que a gente vê na escola, na aula de ciências, normalmente. Só que isso tem um custo. A questão é que você tem um custo para captar essa água, e aí a gente está falando de água para consumo. Então, a gente vai captar água do Rio Paraíba, ou de um poço artesiano, ou de outro manancial que tenha em algum outro município. Aí você tem esse custo. Aí você tem que tratar essa água. Todos os municípios que fazem essa captação tratam a água através de estações de tratamento de água, que a gente chama de ETA, que também tem um custo. Você tem ali maquinário de alto custo, você usa produtos químicos em alguns momentos também. A Maria Eduarda falava justamente nessa troca de rede social com a 99, naquele momento ela falava aí sobre recuperação de perda de água.
E eu gostaria que, além disso, Maria Eduarda, você falasse também um pouquinho sobre a restauração florestal. Como é que será? Qual é o procedimento nesse caso? Eu vou falar assim, mas vou pedir licença só para corrigir uma informação que eu já peguei aqui rapidinho, porque a minha memória depois do Covid, olha, ficou ruim demais. Não é só a sua, não. Então é isso que me tranquiliza um pouco mais. Mas a crise hídrica, assim, os piores momentos dela, segundo as informações até que eu tinha anotado aqui, é 2015 e 2016. Foi a pior crise dos últimos 80 anos e foi nessa época mesmo que houve essa questão da transposição, como a gente falou, do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Isso. Na época, até a gente falando de comitês, né, o comitê da parte do Rio de Janeiro, ele foi um pouco contrário, porque ela é a última etapa de toda o Rio Paraíba do Sul, é lá que chega. Então, o impacto de quantidade de água provavelmente seria lá. Por enquanto, não tenho escutado falar de muitos problemas, né? O pessoal do comitê não tem, o comitê nosso aqui, que é o Edilson, a Rose, que estão lá há bastante tempo, eles sempre estão de olho aí nessa quantidade de água que chega nos municípios, que chega em cada comporta, para que a gente tenha esse balanço de todo o rio. A gente fica sempre de olho, mas só para corrigir aquela informação. Muito obrigado. E voltando na questão da restauração, esse não era um tema muito falado nos comitês, né, quando se originou os comitês lá na década de 90. Só que com o tempo foi se tendo conhecimento, isso foi ficando mais em relevância, que é fundamental que exista a restauração para que a gente possa preservar a água. Quando nós fazemos plantios, que a gente chama de restauração ecológica, reflorestamento, principalmente em áreas rurais, nós estamos preservando as nascentes, preservando os mananciais que são afluentes de outros rios e até do Rio Paraíba do Sul, e isso faz com que a gente consiga ter uma possibilidade de ter mais água. Então essa é o grande link, essa é a ligação que tem o plantar a árvore, a restauração com o Comitê de Bacias, que pensa no uso da água, como eu falei para vocês. E isso vem sendo feito na cidade? Vem sendo feito em várias cidades na região, já faz alguns anos. Trabalha bastante isso. Pinda trabalha através de um programa municipal, que um programa que chama Conservador da Natureza, um programa piloto que nós fizemos. E esse programa, até para quem está em Pinda escutando a gente, eu acho que eu vou até pedir um minutinho do tempo para poder falar, para que as pessoas possam se inscrever no próximo edital. O último edital, ele foi foi no passado mesmo, desculpa, foi em 2022, e foram habilitadas 13 propriedades. Essas 13 propriedades, elas estão passando por um processo de receber de graça, gratuitamente pela prefeitura, um projeto ambiental de sua propriedade que vai estudar necessidade de restauração, reflorestamento, como você acabou de citar, vai citar qual a necessidade de melhorar o saneamento, a criação de animais, e no final desse programa o proprietário começa a receber em reais por ano, só pelo fato de conservar a floresta na propriedade dele. Muito bom. Falando ainda sobre o Rio Paraíba, quais são os grandes desafios para aquele que trabalha com o meio ambiente? Olha, me perguntaram isso agora devido à Semana do Meio Ambiente, e eu considero que o maior desafio é, de fato, fazer a conscientização das pessoas. Uma coisa é a gente fazer ação, a gente falar, tá aqui divulgando algumas ações no seu programa, mas parece que as pessoas não internalizaram aquilo ainda. Como o impacto do meio ambiente ele não é imediato, ele é a médio e longo prazo, as pessoas não se importam em fazer coisas inadequadas, vamos dizer, em jogar um lixo na rua, em não ter a ligação de esgoto na sua residência. A gente ainda tem muita gente que a rede passa na frente e a pessoa não lança o esgoto na rede. Então, assim, a gente tem muito problema do dia a dia daquelas pessoas mesmo que não veem o impacto, não é visível o problema naquele momento. E a gente sabe que daqui 20, 30 anos isso aí vai estar de uma forma que a gente não consegue voltar mais. O uso ilegal do Rio Paraíba, das águas do Rio Paraíba, de suas margens, ainda acontece aqui no Vale, na região? Acontece em Pinda ou não? Acontece também. O que nós chamamos de APP, as margens de qualquer corpo d'água, que são áreas de preservação permanente. Dependendo da largura do rio, você tem uma margem para ser preservada. Rios menores, até 10 metros, são 30 metros, por exemplo. O Rio Paraíba do Sul, em Pinda,
O maior trecho dele são 100 metros de APP. Isso quer dizer que 100 metros de um lado e 100 metros do outro você não poderia estar utilizando. No máximo fazer reflorestamento mesmo, e as intervenções são muito pontuais, se autorizadas pela CETESB. E nós já vimos construções, existem sim empresas até hoje, ou mineradoras. Isso eu não estou falando em Pinda, eu estou falando em toda a região, tá? De forma geral. Agricultura que eles captam a água do Rio Paraíba. Eu ia perguntar, Maria Eduarda, o quanto o Rio Paraíba ainda é poluído? Muito. Eu não tenho essa taxa para dizer para você, não sei nem se nós temos estudos específicos sobre isso. O que eu posso dizer é que um dos estudos está sendo feito agora pelo comitê, que é um plano de saneamento rural, e ele vai ter sim uma relação com essa informação que você está solicitando, mas a gente sabe que é bastante, porque da mesma forma que Pinda hoje tem um esgoto tratado, tem muitas cidades que é zero. Então nós temos, por exemplo, Queluz agora, que conseguiu um valor bem significativo para... Até vou dar uma olhadinha aqui, ó, que eu tinha exatamente o valor de Queluz aqui. Eu não estou com o valor, mas a gente sabe que não trata o esgoto lá em Queluz, e eles conseguiram um recurso agora aprovado na Câmara Técnica do Comitê. Então, aprova na Câmara Técnica e aí vai para o Estado fazer aquela análise que eu expliquei no início para vocês. A despoluição, ela tem que ser, obviamente, do surgimento do rio, para que você venha sendo feito o trabalho. Não adianta você fazer aqui, porque ele chega contaminado. Da cabeceira para Foz, que é lá no Rio de Janeiro. E isso vem sendo feito ou não? Então, na cabeceira, as primeiras cidades, ela até pela pureza, vamos dizer, ali do rio, pela possibilidade de estar mais limpo, já que a gente não tem uma intensidade de lançamento ali, você tem água de melhor qualidade. E aí nas outras cidades onde você tem esse uso, cidades mais populosas, a indústria não é um problema. Você sabia que eu trabalhei muito tempo com a indústria antes de estar na administração pública, e eu lembrava daquele desenho que eu fazia na escola, que era indústria com chaminé, com uma fumacinha saindo. E eu consegui desmistificar isso dentro de mim mesma, porque a indústria ela tem altos padrões de rigorosidade estabelecidos pela CETESB. Emissão atmosférica, a própria questão de lançamento no corpo d'água, ela tem que seguir rigorosamente os padrões estabelecidos. Perfeito. E isso é algo muito importante se falar. E sim, claro que existem exceções, e essas exceções são denunciadas, fiscalizadas e podem impactar. Estão sujeitas à fiscalização e à lei. Sim. Né, o grande problema é sempre o esgoto. Na maioria dos rios o problema é o esgoto. Em alguns locais tem essa questão de outros tipos de resíduos também. Eu quero agradecer a sua presença aqui, um papo super interessante, né, com a Maria Eduarda Sammartin, presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba. Prazer contar com você aqui. Manda um abraço. Eduardo, aquele abraço aí pela rede social, estou te cumprimentando. Muito obrigado, viu, Maria Eduarda? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, o comitê está à disposição, porque essa é a nossa função. Estar trabalhando para o bem da população. Legal, muito obrigado.